Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores e senhoritas. Eu sou Rodrigo Feitosa e este é o Lente Objetiva. Venham comigo para mais um vídeo. Cheguem mais para mais um vídeo desse workshop, desta série sobre estatística em R para ciências biológicas. Esse aí é o nosso terceiro vídeo de uma série de 10 vídeos. E para você que se inscreveu no workshop para ter acesso às lives, não se esqueça, a live de hoje estará on às 8 da noite. Chegue mais, traga suas dúvidas. E fique comigo até o final desse vídeo, porque hoje nós vamos aprender a gerar os nossos primeiros gráficos, utilizando o pacote base do R. Vai ser bem bacana, vamos nos divertir bastante aqui. Vem comigo. Sem mais delongas, vamos começar a fazer nossos primeiros gráficos. Estou tão ansioso para esse momento, vamos embora. Primeiro de tudo, eu estou com um script aqui vazio porque gostaria de relembrar algumas coisas dos vídeos anteriores. Vamos tentar trazer os nossos dados de volta aqui para o R. E se você pulou essa etapa, dá um pause, volte aos vídeos anteriores e depois volte aqui e continuamos aqui numa boa. Vem comigo. Opa, cometi um pequeno erro aí, não sei se vocês perceberam. Se vocês perceberam, comente aí que erro foi esse, mas já está resolvido. Vocês devem se lembrar desta tabela aqui, do pedômetro, que são as diferentes medidas de distância, de número de passos e tudo mais, que uma pessoa obteve ao exercitar caminhadas em diferentes dias da semana e em diferentes climas, seja em tempo firme, né, com o sol brilhando, com chuva ou com tempo frio também. E eu trouxe aqui esses dados para termos uma noção do que a gente vai criar de gráfico, porque a primeira coisa que você tem que ter noção antes de você pensar em gerar o gráfico é qual é a história que eu quero contar aqui. Qual é o dado realmente que eu quero mostrar que eu acho que seja relevante, que eu acho que vai me dar uma informação bacana e principalmente que essa informação fique clara para quem estiver vendo esse gráfico. Se voltarmos aqui, usando aquele comando do str, que vocês já devem lembrar também do vídeo anterior, voltando aqui para o console, temos aqui os que são números inteiros, os que são números com decimais, no caso aqui das milhas, e aqui os caracteres, né? Esses aqui seriam fatores nossos, né? Que tem o clima, tem o dia da semana e tem o tipo do dia da semana. Aqui está em inglês, mas aqui seriam os weekdays, que seriam os dias úteis, né? Os dias de semana, que seriam de segunda-feira a sexta-feira. E os dias de final de semana, que são sábados e domingos aqui. Então, podemos utilizar esses fatores aqui como variáveis categóricas, né? Discretas, ou seja, que nós determinamos, nós limitamos realmente esses fatores, enquanto essas outras variáveis aqui são aquelas variáveis que são contínuas, né, que são números contínuos. Eles aqui não estão divididos em intervalos, em categorias. Nesse vídeo, irei abordar somente os gráficos gerados utilizando o pacote base do R. Também farei um outro vídeo sobre o ggplot2 para gerar esses mesmos gráficos ou gráficos um pouco diferentes também, que será assunto do próximo vídeo. E eu gostaria de mostrar o primeiro tipo de gráfico, que é o chamado scatterplot. O que é um scatterplot? É um gráfico de dispersão de dados. Como todo gráfico, ele vai ter um eixo X e um eixo Y, sendo que no eixo X geralmente é uma variável independente, né? E no eixo Y a variável resposta. E sendo que no scatterplot ele é perfeito, por exemplo, quando utilizamos dados numéricos, dados contínuos. É possível, por exemplo, se voltarmos aqui a nossa tabela aqui de dados,
estimar, por exemplo, a relação do número de quilocalorias consumidas durante o exercício em função, por exemplo, do número de milhas percorridas, no número de passos percorridos, do número de passos em ritmo moderado. Nesse caso, eu colocaria as quilocalorias no nosso eixo Y e qualquer uma dessas aqui no eixo X. Vamos supor que eu queira colocar meus quilocalorias em função do número de passos percorridos. Para isso é muito simples. Tudo o que eu preciso fazer é utilizar esse comando aqui. Plot. Se eu coloco o plot de dados somente, e quando eu falo dados, eu estou referindo a essa tabela aqui, se eu rodo esse comando. Então, isso aqui até nos dá um pouco de noção sobre como essas variáveis estão interrelacionadas, sendo que dados eu me refiro à tabela que eu carreguei utilizando o comando read.table. Poderia ser dados, como poderia ser qualquer outro nome. Então o que eu vou precisar é selecionar as colunas dentro desta tabela aqui. Lembra que eu comentei que eu gostaria de fazer uma tabela com esta coluna aqui de passos e essa coluna aqui das quilocalorias? Para tanto, eu vou colocar aqui dados, o cifrão, que é que vai chamar as colunas aqui. E eu vou colocar aqui, por exemplo, número de passos. Vou rodar só isso daqui para ter uma noção. Olhando para esse gráfico aqui, que ele está colocando no eixo Y um número de passos percorridos, e esse índice aqui é como se fosse um número amostral. Então, que não quer dizer muita coisa. Se eu quiser realmente fazer um scatterplot, eu tenho que ter uma noção do que será o eixo X e o que será o eixo Y, como eu comentei. Vamos supor que o número de passos seja o eixo X e o número de quilocalorias consumidas o eixo Y. Até quando você passa o mouse por cima, como eu fiz agora, você pode observar que ele até dá uma dica. Plot, abre parênteses, x, y. E o que vem depois são argumentos a mais que você pode acrescentar depois. Ou seja, o eixo X vem primeiro, aí depois da vírgula o eixo Y. Então, aqui eu tenho número de passos percorridos, vírgula, dados, um cifrão, quilocaloria. Ctrl Enter e aqui está o nosso gráfico, esse é de fato o nosso primeiro gráfico no R. Parabéns se você conseguiu chegar até aqui. É bem simples. Então, um gráfico bonito, óbvio, mas a gente pode melhorar esse gráfico e demonstrar um pouco depois. Mas vamos focar no que foi gerado aqui. No eixo X, esse eixo aqui de baixo, só um número de passos percorridos. No eixo Y, número de quilocalorias consumidas. Então, vocês conseguem enxergar um padrão nesses pontos que foram gerados, combinando essas duas informações? Parece bem claro que, conforme se aumenta o número de passos percorridos, maior o número de quilocalorias gastas pelo organismo. Correto? É novo no canal? Inscreva-se aqui para não perder mais nenhum vídeo. Não esqueça também de apertar o sininho para ativar as notificações para não perder essa série. Temos muitos outros vídeos sobre R, sobre Word e sobre outras soluções acadêmicas aqui no Lente Objetiva. E se você está gostando da série, deixa aquele curtir. Se você tem alguma sugestão, tem alguma dúvida, deixe o seu comentário. Me ajuda aí a engajar esse canal para fazer esse conteúdo chegar a mais gente. A gente pode deixar esse gráfico ainda melhor. E eu vou mostrar como. Primeiro de tudo, o que a gente gostaria de mudar? Esses rótulos aqui. Esse aqui realmente está feio, está exatamente como eu coloquei aqui no comando. Então, deixa eu copiar e colar isso daqui
para vocês acompanharem melhor a linha de raciocínio, primeiro de tudo eu vou trocar esses títulos. E como é que eu faço isso? Dentro aqui do comando do plot aqui, ou seja, entre os parênteses, eu vou dar a vírgula aqui depois do argumento do eixo Y, que são as quilocalorias, e a partir daqui eu vou inserir outros parâmetros. E o primeiro parâmetro que eu vou inserir aqui, eu vou dar um enterzinho aqui, que não vai fazer nada, só vai deixar aqui mais uma linha aqui, até para a gente acompanhar melhor o que vamos fazer aqui. Vamos criar, por exemplo, um título deste eixo X chamado número de passos percorridos. Como é que eu coloco essa informação? Eu vou utilizar o comando xlab, um argumento, né? Xlab, vou dar igual e vou colocar entre aspas número de passos percorridos. E agora vamos colocar no eixo Y com o argumento ylab. Viu como é fácil? Vamos voltar aqui. Quilocalorias consumidas. Eu posso selecionar isso daqui e dar o Run ou dar o Ctrl Enter, ou posso simplesmente deixar o cursor em qualquer uma dessas linhas. O próprio console ele vai entender isso daqui como algo contínuo, ok? Tudo que eu fiz foi dar um Enter, ele dá até um recuozinho aqui para exemplificar isso. Então vou dar o Ctrl Enter e tcharam! Primeira alteração que a gente fez foi alterar esse eixo aqui. Já está melhor. Mas podemos, por exemplo, alterar também os símbolos que estão constando nesses pontos aqui. Então, ainda dentro desse comando aqui, eu vou primeiro mudar o tamanho desse daqui, alterar o símbolo, alterar as cores e tudo mais. Tem um comando dentro do plot que é o sex, CEX, e ele vai alterar o tamanho dos elementos do gráfico como um todo. Vamos supor que eu quero colocar sex igual a 2, vírgula, e aqui todos os outros comandos continuam. Se eu apertar aqui Ctrl Enter, todos esses símbolos vão aumentar aqui. Se eu colocar, por exemplo, sex igual 0.5, sendo que o 1 é como o gráfico sai nativamente, né? Se eu colocar 0.5, ele já fica bem pequenininho, metade do tamanho que ficaria anteriormente. Só para termos um efeito de comparação, deixa eu voltar para os gráficos anteriores. Esse seria o normal, entre aspas. E esse aqui foi com o sex igual a 2. E esse aqui foi com sex igual a 0.5. Eu vou deixar o 2 aqui. Eu acho que ficou melhor. E uma outra coisa que eu gostaria de mudar é o tipo desse símbolo aqui. Deixa eu voltar aqui novamente. Que aqui está mostrando como círculos pretos sem nada dentro, né? Isso aqui é só a delimitação desse círculo aqui. Tem um argumento muito interessante que é o PCH. E o que é esse PCH? Eu vou dar uma olhada aqui no Help até para mostrar para vocês o que é esse PCH. Utilize sempre que vocês puderem esse Help aqui para vocês buscarem ajudas dentro do R sobre diferentes funções, diferentes argumentos. Obviamente, toda ajuda aqui é em inglês, então disso não tem como fugir utilizando por aqui. Existem também outras formas de você pedir ajuda do R em português.
falarei um pouco mais sobre isso na live. E agora eu vou tirar dúvida sobre o tal do PCH. Me deu Enter aqui e ele jogou para Point Graphics. Mas o importante é esse daqui, ó. Cadê? O PCH. Os valores de PCH. Eles precisam entrar como números. E isso daqui é o mais importante para mim. Esses aqui são números de 0 a 25. E cada um desses números corresponde a um símbolo diferente. Então, existem símbolos que são apenas esses quadrados, triângulos, círculos vazados, né, só com as linhas. Tem outros que são cheios. E tem outros que você tem a linha e o preenchimento que podem ser configurados de forma diferente. Eu vou mostrar, por exemplo, eu vou colocar um símbolo diferente. Vamos pegar, por exemplo, esse símbolo 10 aqui. Parece até um alvo. Eu vou colocar aqui no PCH 10. Mas eu queria que esse PCH, esse símbolo do alvo, ele estivesse na cor vermelha. Eu vou utilizar aqui o call igual. E entre aspas, eu vou colocar o nome da cor. Obviamente em inglês. Posso também colocar o código hexadecimal. Não farei isso daqui porque seria uma complicação desnecessária. Porque eu só quero que seja vermelho. Então vou escrever red aqui. Repare que no RStudio ele já coloca a cor para ver como vai ficar, né? Se você não gostar dessa cor, você pode alterar depois por uma outra. Por exemplo, se eu quiser blue, um azul aqui, ele já coloca azul, mas eu quero vermelho. E assim eu vou gerar o nosso gráfico depois das alterações. E aqui está. Ficou bem bonito, ficou bem destacado. E dependendo do que você inserir nesse gráfico, você deixa esse gráfico com as informações mais claras do que você quer contar. Scatterplot é um tipo de gráfico bem simples, mas ao mesmo tempo bem versátil. E você pode rodá-lo facilmente. E agora a gente vai mostrar um outro tipo de gráfico que é muito comum na academia. Você já deve ter ouvido falar dos box plots, os temidos box plots. Sem muita enrolação, eu já vou começar a gerar o box plot aqui, para que possamos entender melhor o que é um box plot, certo? Para gerar um box plot, você precisa utilizar o comando boxplot, que intuitivo, né? E aqui eu vou colocar mais uma vez o eixo X e o eixo Y, certo? Errado. Na verdade, o boxplot ele entende os comandos um pouco diferentes. Porque se eu colocar uma coluna e depois a outra, ele vai entender como se fossem dois boxplots diferentes. Eu vou só copiar e colar isso daqui primeiro. E vou rodar aqui só para ter uma noção. Aqui, olha, ele simplesmente entendeu que o número de passos vai ficar aqui à esquerda e o número de quilocalorias vai ficar aqui à direita, gerando um outro boxplot. Primeiro de tudo, o boxplot ele funciona melhor quando nós colocamos no eixo X uma variável categórica e no eixo Y uma variável numérica dependente da outra. Se olharmos para a nossa tabela de dados, nós temos três variáveis categóricas. Vamos supor que a gente queira avaliar o número de milhas percorridas e classificá-las, por exemplo, por dia da semana. Em qual dia da semana eu realmente caminho mais, eu me exercito mais, eu consigo percorrer maiores distâncias? Então, para tanto, eu vou seguir aqui uma lógica inversa.
eu vou primeiramente entrar com a variável resposta. Ela vai vir antes da variável independente. Então, vou entrar aqui com dados, o cifrãozinho, mile, que são o número de milhas percorridas. Em vez da vírgula, eu vou entrar com esse tio aqui. É o tio sem nada. E eu vou depois vir com dados. Day, que é o dia da semana. Então, observe bem, no boxplot, a construção é y tio x. Essa lógica é inversa, mas é a que vai funcionar pra gente. Ctrl Enter. Nossa, muito melhor, vocês não acham? Então, aqui são os dias da semana. Aqui aqui eles acabaram organizados por ordem alfabética. Então, não tá muito intuitivo isso aqui não, é verdade. A gente pode mudar essa ordem e a gente vai fazer isso. Mas vamos entender melhor o que é o boxplot? O boxplot, ele é o gráfico bem interessante para mostrar como esses dados eles estão dispersos dentro de cada categoria. Se quiséssemos, por exemplo, ilustrar apenas a média de cada um desses, com os seus desfios padrões, a gente usaria um gráfico de barras. Porém, é mais interessante e é frequentemente comum em artigos científicos ou coisa do tipo, é rodar esses gráficos aqui. O que são essas linhas pretas aqui no meio dessas caixas? Eles são as medianas. As medianas nada mais são do que uma medida de localização central que vai pegar, por exemplo, dentre 100 valores, ele vai pegar o valor exatamente que está no meio. E não necessariamente ele vai bater com o valor da média. O ideal, se pensarmos numa distribuição normal de dados, é que a mediana e a média estejam próximas. Mas não é sempre isso que vemos na natureza. Para ilustrarmos isso, eu vou voltar aqui lá naquele comando do histograma para vocês terem uma noção do que eu quero dizer. Sobre histogramas, acesse o vídeo anterior. Tá no card aí. Repare que aqui eu coloquei. Espera aí, faltou uma coisa. Por exemplo, nesses dois histogramas aqui, o vermelho é a média e o verde aqui é a mediana. Então, enquanto na média você soma todos os valores e divide pelo número de valores que você tem, na mediana vai pegar aquele valor, aquela medida central, aquele valor no meio. E nesse caso, eles não são valores que coincidem, mas são valores que estão muito próximos. Então, se voltarmos aqui para o boxplot, essa medida central, ela é essa linha preta aqui. E o que são esses limites dos quadrados? Aqui embaixo seria o primeiro quartil, que seria o valor mais central entre o valor mínimo e a mediana. E aqui o terceiro quartil, que é o valor entre o valor, que é a medida central entre o valor máximo e a mediana. E o que são essas linhas tracejadas? Os chamados whiskers. Eles são 1,5 vezes a distância entre os quartis. Entre, por exemplo, tanto é que você tem os whiskers que são maiores aqui do que aqui. Porque eles são a diferença entre esses quartis, entre quartis, vezes 1,5. E qualquer valor que caia fora desses interquartis, que está mostrado nesses círculos aqui, são os valores discrepantes, são os outliers. Então aqui a gente tem uma noção melhor de qual é a tendência de vermos esses dados. Aqui, por exemplo, entre o primeiro quartil e a mediana, temos um número
maior de valores bem próximos. E aqui nessa metade de cima são valores que estão mais espalhados, que se tem uma maior diferença, uma maior amplitude. Então vai ter uma tendência de concentração de mais dados para cá do que para lá. Ou seja, a probabilidade de você encontrar um número de milhas percorridas dentro de um dia, vamos por exemplo, na sexta-feira, que já é um ritmo um pouco mais lento, a gente tem uma probabilidade maior de encontrarmos esses dados entre o primeiro quartil, o terceiro quartil e a mediana do que entre a mediana e o terceiro quartil. Bem interessante, não é? E dessa forma, os box plots, eles são uma forma bem interessante de se trabalhar com esses dados, principalmente quando os dados estão em uma distribuição normal. A gente pode ver casos como esse daqui, que não está que seria um dia de sábado que não está exatamente representativo, mas isso pode acontecer em algumas vezes. E para isso temos que estar atentos à distribuição dos nossos dados. Vamos primeiro colocar todos esses dados aqui em ordem de dia de semana. Nós queremos, por exemplo, que na primeiro box plot seja domingo, depois segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, etc, etc. Aqui os dias da semana são representados por uma letra do inglês. Então tudo que eu preciso é colocar isso em ordem. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou primeiro separar aqui o dados day e eu vou chamar isso daqui de fator com o comando factor. E aí eu consigo ordenar e colocar na ordem que eu quiser. Então, isso daqui, ele vai ser esse daqui, o valor próprio convertido em fator. E ele vai ser composto desses seguintes níveis. E eu vou utilizar a função concatenar aqui mais uma vez para colocar todas essas letras na ordem. Segundo o arquivo que acompanha essa tabela, a ordem é a seguinte. O U aqui é domingo, o M é segunda de Monday, o T é terça de Tuesday, e assim sucessivamente. Aqui quarta-feira é o W, a quinta-feira é o R, porque o T já tem, né? Não, o R agora o F é sexta e o S é o sábado. Eu vou dar o Ctrl Enter e se eu rodar o box plot de novo, dessa forma, ele já organizou para mim. E aí nós vemos uma tendência de ter o maior número de milhas percorridas nos dias de semana em comparação com os domingos e os sábados. Vamos deixar esse box plot ainda mais bacana? A gente pode alterar mais uma vez o título desses eixos e alterar também as cores desses box plots. Lembrando que no box plot a gente pode controlar duas cores distintas. Essa cor de preenchimento, que é onde está cinza, e a cor da linha, que está, no caso, preta. Vamos supor que a gente queira um preenchimento contínuo, né? Vamos, por exemplo, colocar branco todos esses box plots no seu interior e colocar uma cor diferente para cada letra. É possível fazer isso. Então vamos complementar um pouco mais esse gráfico do box plot. Então, eu gerei o gráfico, mas deixa eu só mudar essa. Legal. Então, aqui está esse gráfico aqui embelezado. Eu coloquei aqui cores diferentes para cada box plot, marcando só as linhas. E existe preenchimento branco aqui com o comando call. Então aqui o Xlab e o Ylab eles vão funcionar de forma bem parecida com os scatterplots.
a cor do preenchimento é com esse argumento call. Vamos supor que eu queira botar, sei lá, rosa. Sim, eu sei que não ficou bonito, mas só pra mostrar que tem como fazer. Deixa eu botar aqui, vou botar aqui cinza de novo. Isso aqui é só um exemplo. E a borda, eu coloquei várias, eu poderia colocar uma borda só, mas aqui eu coloquei várias utilizando concatenar de novo, que quando eu colocar múltiplos, né, um vetor de argumentos, eu tenho que utilizar esse Czinho aqui para colocar todos em sequência para o comando rodar numa boa. Mas aí você está se perguntando, ok, eu sei gerar um box plot, mas como é que funciona um bar plot? Como é que funciona um gráfico de barras? No R, é um pouco difícil gerar um gráfico de barras com a média e o desvio padrão. Se a gente seguirmos o mesmo padrão de scatterplot de colocar o x, y, ele vai gerar. Aqui, por exemplo, ele já fala que isso aqui tem que ser um vetor ou tem que ser uma matriz. E se eu uso essa mesma lógica aqui, o que acontece? Ele também vai dar uma outra mensagem de erro, de como estivesse repetindo as variáveis categóricas. Então não é isso que a gente quer. Então o que a gente precisa fazer? A partir desses dados brutos aqui, calcular médias e desvio padrões com base nessa outra variável aqui, que seria os dias da semana. Eu poderia fazer sim um pacote básico, mas eu vou trabalhar com o Dilabus. Tudo isso porque eu vou utilizar alguns comandos do dplyr, como o goodbye, o summarize, e eles vão me ajudar nisso. Então eu vou criar um resumo desses dados e eu vou agrupar isso por dia e eu vou fazer um sumário vou fazer um sumário das milhas em função da média e de padrão. Ele vai gerar esta tabela aqui. Como eu já determinei o dia como um fator organizado, ele já me deu as médias e os desvios padrões para cada dia da semana. A partir de agora, eu posso rodar o meu parplot uma boa. E como é que eu farei isso? Eu colocarei o valor referente à altura, né? O valor máximo, que será o valor da média. Então, para isso, eu vou usar o comando parplot. E vou botar aqui em média. E vou botar esse argumento aqui para colocar no eixo X também. Que seria esse daqui. E enfim, esse seria o barplot assim, mais básico, com os valores de média que nós já calculamos previamente, marcando o topo. Para muitos, isso daqui é mais intuitivo do que o boxplot para você fazer sua implementação. No entanto, o barplot ele acaba mascarando a dispersão desses dados. E por isso, muitos acabam optando pelo boxplot em vez de barplot. Acho que ele é mais fácil, mais simples de ver. Isso ele mostra, por exemplo, que há uma tendência central, uma tendência de se percorrer maior quantidade de milhas na quarta-feira, em comparação aos demais dias da semana. E os sábados e domingos e sábados, mais uma vez, com valores mais baixos. Vai embelezar esse barplot para ficar do jeito que a gente quer. Como, por exemplo, os títulos dos eixos. Gostaria de mudar as cores. E tem uma informação muito importante que está faltando, que são as barras de erro. Correto? Vamos cuidar disso agora.
Aqui, repare que aqui como vou correr como os comandos mais uma vez o que vai representar os sparplots, qual seria o meu eixo X. Eu vou mudar a cor do preenchimento desses sparplots e colocar os títulos dos textos. Eu vou só selecionar isso daqui para poder ver o resultado na hora. Ele me deu exatamente o que eu esperava aqui. Deixa eu botar aqui uma cor melhorzinha. Eu acho que um azul claro fica melhor, muito melhor. E agora vamos fazer as barras de erro aqui. Para tanto, eu vou criar um objeto a partir desse comando que eu vou chamar de gráfico. Eu vou criar esse objeto escrevendo gráfico, colocando a setinha e todo esse comando aqui. Eu vou dar o Ctrl Enter. Tanto é que quando eu dou Ctrl Enter, ele não gera outro gráfico. Eu teria que dar o plot, ou quer dizer, eu teria que dar o comando print e entre parênteses gráfico. Mas eu não vou fazer isso agora, porque antes de mais nada, eu vou botar aqui as arrows. Os arrows que eles vão ser. Essa série de comandos é somente para colocar o desvio padrão nesses gráficos. E esses zeros eles têm um x0 que seria a base que a gente vai utilizar, né? E aqui no caso seria gráfico. O y0 ele vai ser o valor superior. E o valor superior seria o valor da média mais o valor do desvio padrão. Então é exatamente isso que eu vou colocar. E o y1 ele vai ser exatamente o inverso, porque eu estou falando do valor inferior. Então vai ser a média menos o desvio padrão. Eu ainda preciso colocar que o ângulo é 90 graus. Esse code aqui, ele determina apenas o tipo da ponta da seta que eu quero. Então esse 3 vai dar o formato do que eu quero. E agora está faltando um comprimento dessa seta aqui. E aqui está o desvio padrão para cada um deles. Aqui ficou picotado porque eu vou precisar alterar o range desse eixo Y e aumentar para que apareçam todos os dados. Eu vou colocar aqui em cima, ainda como argumento do bar plot, eu vou voltar aqui para colocar o seguinte: vou precisar colocar o y', que seria os limites do eixo y que eu quero. E eu tenho que colocar o limite mínimo e o máximo. O mínimo sendo 0 e o máximo eu vou tentar com 5. Então eu vou colocar os dois valores consecutivamente com o comando concatenar aqui de novo. E aqui ele gerou um novo gráfico, agora com os desvios padrões sendo mostrados aqui. São desvios até bem altos, né? Comparado com os valores da média. Até em consonância com, por exemplo, até em consonância com os foxpots que nós geramos anteriormente, lembra? Se nós voltarmos para os foxpots, eu vou fazer uma coisa legal. Vou botar um em cima do outro para ficar mais fácil. Observe que tanto o boxplot como o gráfico de barras, eles vão mostrar informações bem parecidas. Eles vão mostrar a mesma tendência. Mas se observarmos, por exemplo, esse boxplot aqui da quarta-feira, tem uma discrepância grande de dados, porque você vê que esse quadrado ele tem uma amplitude maior entre o primeiro quartil e o terceiro quartil, e esses whiskers também eles são bem grandes. E se compararmos com o gráfico de barras aqui embaixo, o desvio padrão ele é bem grande aqui também.
Então, mesmo se virmos visualmente uma tendência de ter esses valores maiores na quarta-feira, se fizermos um teste estatístico de comparação de médias, é possível que a gente não tenha uma diferença estatística significativa entre, por exemplo, a quarta-feira e, por exemplo, terça-feira, quinta-feira. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Então, fique ligado no Lente Objetiva para você não perder mais nada. E muito bem, você gerou os seus primeiros gráficos no R. Os bar plots, os box plots e os scatter plots, que são os 3 gráficos mais simples e mais comuns de serem encontrados em artigos, em teses, dissertações, TCCs, etc. Iremos fazer novamente esses gráficos utilizando o ggplot, no pacote do ggplot, que vem dentro da Dataverse, no próximo vídeo, então fique ligado. Se você quer ter um lembrete, aperte o sininho aí para você acompanhar. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Se você tem alguma crítica, alguma sugestão, alguma dúvida, deixe seu comentário ali embaixo. E se você se inscreveu aí no workshop e está vendo esse vídeo na quarta-feira, não se esqueça, live hoje, às 8 da noite. Cole com a gente, vai ser bacana poder tirar essas dúvidas e gerar esses gráficos juntos novamente. No mais é isso, muito obrigado a todos, até a próxima, valeu, falou!